Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre especiação química. Na verdade, eu vou enfatizar a especiação química elementar. Inicialmente, vamos entender o que é especiação química. O que é especiação química elementar? Segundo a definição da IUPAC, tá aqui, ó, IUPAC. A especiação química é uma atividade analítica de identificar e ou quantificar, medir, dar uma concentração de uma ou mais espécies químicas em uma determinada amostra. Vimos até então estudos envolvendo sistemas biológicos, estudamos as ciências ômicas. Já na especiação química, a gente vai abrir esse guarda-chuva. Não vamos só falar de sistemas biológicos, vamos falar de diversas amostras. E quando a gente fala da necessidade de identificar, medir, quantificar uma ou mais espécies, estamos falando em relação aos elementos, estamos falando que podemos determinar as espécies elementares que podem variar segundo sua composição isotópica. Um exemplo que está aqui mostrado é o chumbo 204, 206, 207 e 208. Podemos definir ainda diferentes estados de oxidação, como é o caso de uma especiação extremamente importante, que é o de crômio 3 e o crômio 6. Podemos ainda definir diferentes compostos inorgânicos, como é o caso do compostos inorgânicos de níquel, ou ainda estudar os organometálicos, as metaloproteínas, que já foi falado muito nessa disciplina, e determinar então a associação de elementos, de íons, principalmente de metais, com compostos orgânicos, formando os organometálicos. Então, a especiação química tem a finalidade de determinar as diferentes espécies químicas elementares em diversas amostras. Eu trago para vocês agora um exemplo que deixa mais claro essa definição de especiação química elementar. Eu tenho aqui uma amostra de castanha do Pará. Sabe-se que a castanha do Pará é rica em selênio. Podemos fazer uma série de procedimentos analíticos e chegar numa tabela como essa, com diversas massas ou diversas concentrações de vários elementos, seja elementos essenciais ou elementos tóxicos. Nesse caso, determinamos a concentração total. São procedimentos para determinar a concentração total, no caso de selênio, que é esse exemplo. No entanto, eu posso realizar outros procedimentos analíticos a fim de fazer a especiação química. Nesse caso, eu não mais trabalho com a concentração total de selênio. Agora, eu consigo determinar, identificar e até quantificar as diferentes espécies de selênio, como mostradas aqui, os selenoaminoácidos, selenometionina, selenocisteína, selenocistina, e também as espécies inorgânicas de selênio. Selênio 2, selênio 4, selênio 6. Então, eu posso fazer uma série de procedimentos analíticos e não mais trabalhar com a concentração total, e sim dar a concentração ou apenas identificar as diferentes espécies de um determinado elemento. Qual é a importância de se fazer estudos de especiação? Inicialmente, vamos entender a importância de determinar a concentração total. Quando a gente faz estudos de diferentes amostras, como mostradas aqui, amostras biológicas, amostras ambientais, nós temos a intenção de determinar a concentração total a fim de dizer se há ou não a presença de elementos tóxicos. Um exemplo que está mostrado aqui é a concentração, é a variação de concentração de arsênio em diversas matrizes diferentes. A primeira coisa que se obtém da concentração total, tem ou não esse elemento potencialmente tóxico
em diferentes amostras. No entanto, para saber sobre se é a espécie essencial, se é uma espécie tóxica de arsênio, precisamos ir além de estudos de determinação de concentração total. Vejam esse exemplo da importância de fazer estudos de especiação, ainda relacionada com arsênio. Eu tenho 2 conjuntos de alimentos. Sabemos da literatura que existe um limite de ingestão diária de selênio, que é de 2,1 micrograma por quilograma para um ser humano. No entanto, eu tenho 2 conjuntos de alimentos, esse aqui e esse aqui de baixo, e esses 2 conjuntos de alimentos têm alta concentração de arsênio. A alta concentração é igual, bem alta, acima do que é permitido no corpo humano. Olhem as 2 situações. O indivíduo que se alimentou desse conjunto de alimentos aqui de cima, eliminou o excesso de arsênio na urina. No entanto, esse indivíduo que consumiu esse outro conjunto de alimentos aqui embaixo, desenvolveu uma série de doenças, como destacadas aqui, em função do excesso de arsênio. Mas por que tem essas diferentes situações? Elimina na urina ou desenvolve uma série de doenças? A resposta está nas diferentes formas químicas de arsênio. As diferentes formas químicas de arsênio estão mostradas nesse quadro. Eu tenho aqui também, sabe-se da literatura, conhece da literatura as diferentes formas de arsênio, bem como as diferentes toxicidades das espécies de arsênio, sendo que arsenocolina e arsenobetaína são as espécies menos tóxicas de arsênio, enquanto as espécies mais tóxicas são as espécies inorgânica e o hidreto de arsênio. Então, já sabe-se da literatura quais são as espécies que são mais tóxicas, quais são as espécies que são menos tóxicas de arsênio. Então, a resposta está aí. Esse indivíduo que eliminou o arsênio na urina, pode ser que nesse conjunto de alimentos o arsênio esteja na forma menos tóxica, que é a arsenobetaína. Ou então, pode ser que nesses alimentos existam as espécies inorgânicas, mas esse organismo foi capaz de metilar as espécies inorgânicas, transformando em espécies menos tóxicas, como é o caso do dimetilarsênio. No entanto, para esse outro indivíduo aqui, que desenvolveu uma série de doenças, eu tenho nesse conjunto de alimento as espécies mais tóxicas de arsênio, que são as espécies inorgânicas de arsênio. Então, tá aí. É importante determinar as espécies de um elemento, como é o caso do arsênio, a fim de dizer se um conjunto de alimentos tem o arsênio tóxico, mesmo que seja em alta concentração, em relação ao outro conjunto de alimentos que tem a mesma concentração de arsênio, que a priori é um elemento tóxico e que pode sim ter as espécies mais tóxicas de arsênio, como é o caso das espécies inorgânicas. Outro elemento muito estudado em especiação química elementar é o selênio. O selênio, ele participa do nosso corpo humano, compondo diversas proteínas. Ele se associa muito fortemente com diversos aminoácidos, principalmente a metionina, em função da similaridade com o enxofre. Então, ele faz ligações, associações, formando o seleno aminoácidos. Então, o selênio, ele participa de inúmeras proteínas, participa de enzimas capazes de atuar em processos oxidativos. Eliminamos selênio após metilação. Excesso de selênio são eliminados após metilação, seja por respiração ou seja por uma via de excreção. Então, esse é um elemento também bastante estudado. E o selênio é um micronutriente essencial
que atua em vários mecanismos fisiológicos, bem como tem vários compostos de selênio com atividade anticarcinogênica. Então, é um elemento que desperta muito interesse. Como dito, existem vários compostos de selênio, como mostrado nessa tabela, que têm atividade anticarcinogênica. Tem um estudo com diferentes compostos de selênio. Esses compostos de selênio foram administrados em ratos com tumores de mama e existia uma determinada concentração que ocasionou a redução de 50% dos tumores de mama, mostrando que, para os diferentes compostos de selênio, a maioria dos compostos, exceto o trimetilselênio, tem sim uma atividade anticarcinogênica. Mas não existe só esses dois elementos que são muito estudados em especiação química elementar. Dependendo da área, existe um grande interesse em vários outros. Temos aqui, que é um enfoque da bioanalítica, estudar a bioquímica no corpo humano, bem como em animais e plantas. Então, há um conjunto de elementos associado e formando diferentes compostos, como esse daqui, que são de interesse em determinadas áreas. Há ainda o interesse na indústria química e também o interesse no meio ambiente. Então, a especiação química elementar, além de arsênio e selênio, há outros elementos essenciais e elementos tóxicos que se associam a moléculas orgânicas ou a qualquer outro compostos, formando organometálico, formando um composto inorgânico, mudando seu estado de oxidação, despertando sim um interesse em diversas áreas. Um ponto essencial da especiação química. A especiação química, ela não se faz sozinha. A gente tem um problema analítico que vai além da determinação da concentração total. Por exemplo, eu quero determinar num conjunto de alimentos que tem alta concentração de arsênio, por que essa alta concentração de arsênio não está afetando um organismo humano? Então, além da gente desenvolver ferramentas, procedimentos analíticos que visem a especiação química, precisamos entender que a espécie de arsênio que está naquele conjunto de alimentos é ou não tóxica. Para isso, há necessidade da interdisciplinaridade, há necessidade de um químico analítico, de um químico inorgânico que entenda muito bem as estruturas, a necessidade de utilizar conhecimentos de nutrição, conhecimentos de fisiologia humana. Então, o que mostra esse artigo? Tem um estudo do impacto de cobalto, tanto concentração total como as espécies de cobalto, e para isso precisa reunir inúmeras pessoas, inúmeros autores, a fim de ter um estudo consistente. Então, a especiação química vai além da química analítica. É importante que tenha a química analítica, é essencial, porque a gente precisa ter métodos precisos e exatos para determinar as espécies, para verificar que não houve perda, interconversão. Precisamos garantir que essa espécie esteja na concentração estabelecida por esse método analítico. Mas depois, precisamos entender se essa espécie é tóxica ou não ao organismo, como ela atua, qual é a estrutura, então vai muito além dos nossos muros da química analítica. É essencial, em estudos de especiação química, que haja a união, a interdisciplinaridade das diferentes áreas da ciência. Com relação aos métodos analíticos, já que falamos que, segundo a IUPAC, a especiação química é um procedimento analítico para identificar e quantificar diferentes espécies,
uma ou mais espécies numa determinada amostra, como é feito esses estudos de especiação química? Até então, vocês devem ter discutido bastante os diferentes procedimentos para se isolar um determinado metabólito. Aqui é a mesma coisa, precisamos ter a união de métodos de separação, destacado aqui, com os métodos de detecção. Em vermelho, eu tenho vários métodos de detecção, todos destacados em vermelho. Bem como em azul, eu tenho deste outro lado diferentes métodos de separação. Alguns vocês já devem até ter visto nessa disciplina. Então, para estudos de especiação química, há necessidade da união desses diferentes procedimentos de separação com os diferentes procedimentos de detecção. Quando a gente une esses dois métodos, a gente tem estabelecido um método hifenado, um método acoplado, um método juntado, onde nós juntamos as informações da separação com as informações de detecção. Notem aqui, eu tenho diferentes, em vermelho, eu tenho os diferentes detectores que me dão a concentração total de um elemento. Então, antes, eu preciso de um bom método de separação para que me garanta que naquele meio eu tenha uma espécie, porque todos esses métodos de detecção determinam a concentração total. Agora, nesta aula, eu não vou trabalhar as diferentes cromatografias, diferentes métodos de separação, as diferentes extrações. Eu vou falar um pouquinho de estratégias de extração que são muito aplicadas em especiação química elementar. E também não vou falar dos diferentes detectores para a determinação da concentração total. Vocês devem ter visto na ionômica o uso de diferentes detectores para a determinação dos elementos. Nós temos disciplinas no nosso curso de pós-graduação, tanto disciplinas de preparo de amostra envolvendo a espectrometria, que são técnicas espectrométricas, bem como Química Analítica Avançada 2, que trata, assim, dessa etapa onde a gente aborda todos esses procedimentos, todas essas técnicas analíticas, ensinamos como determinar a concentração total. Há todo um rigor na sequência analítica que é diferente do que eu vou falar aqui no rigor da sequência analítica para especiação química elementar. Mas quem tiver mais interesse na determinação da concentração total, eu convido a fazer uma disciplina nossa do nosso programa, que é a Química Analítica Avançada 2. Nesse esquema, vocês podem verificar os diferentes procedimentos analíticos para se chegar a um determinado problema, para se resolver um determinado problema analítico. Nós temos uma rota, uma sequência analítica para a determinação da concentração total, assim como temos uma sequência analítica para fazer análise de especiação química. Numa mesma amostra, logicamente, para uma mesma amostra, é essencial determinar a concentração total e depois determinar as espécies, já que seu objetivo é a especiação química. A gente sempre parte no desenvolvimento de um método de determinação da concentração total. Como eu disse para vocês, eu não vou entrar em detalhes do preparo de amostra e nem da técnica de detecção para a determinação da concentração total. No entanto, ela está toda desse lado aqui, ó. Toda aqui eu tenho a determinação da concentração total. Eu tenho melhores métodos de armazenamento, como preservar essa amostra, não perder o seu analito. Tem a etapa de pré-tratamento, principalmente a etapa de moagem, que garante homogeneidade. Tenho depois de ter feito melhor armazenamento, melhor etapa de preparo de amostra, fazendo a moagem, diminuindo o tamanho de partícula, submeter a essa amostra a um procedimento de digestão.
Isso porque a grande maioria das técnicas de detecção requer que a amostra esteja na forma líquida, porque a introdução de amostra é obrigatoriamente líquida, a grande maioria das técnicas. Isso não significa que só existam técnicas espectrométricas que façam a determinação de amostras líquidas. Existem também as técnicas espectrométricas com amostragem direta de sólido. Quando eu falar de uma aplicação e especiação química, eu vou utilizar uma técnica espectrométrica com amostragem direta de sólidos, mas a grande maioria das técnicas espectrométricas requer que você converta a amostra sólida em um líquido. Isso através de procedimentos de digestão, onde utiliza mistura oxidante, mistura de ácidos, aquecimento principalmente por micro-ondas, em sistema fechado, em sistema pressurizado. Feita a digestão de amostra, se leva para uma técnica analítica espectrométrica, já que estamos falando de determinação elementar, e conseguimos quantificar a concentração total do elemento nessa determinada amostra. Mas se meu objetivo vai além da concentração total, eu preciso determinar as espécies desse elemento de interesse. Eu faço outra série de preparo de amostra destacada desse lado aqui, onde eu tenho procedimentos para especiação química. Notem a importância da primeira etapa já, armazenamento e preservação. Há uma série de cuidados que têm que ser tomados para que não haja perda da espécie, conversão de espécies. A espécie que está nessa amostra não pode ser convertida em função da temperatura, em função do material utilizado para armazenar. Então, existe um critério muito rigoroso para você manter a estabilidade e evitar a interconversão das espécies. Com relação ao tratamento de amostra, a etapa de lavagem, será que esse meio que eu escolhi para lavar, ele não vai causar alteração da espécie, além de lixiviar, que é um problema da concentração total? No caso da especiação química, a lavagem com esse reagente, com água, será que não afeta? Se eu utilizar um outro reagente para lavar, será que eu vou perder a espécie, transformar, converter essa espécie em outra? Temos que tomar cuidado com todos os procedimentos que utilizamos no pré-tratamento. Variação de temperatura, atrito, tudo isso pode ocasionar perdas e interconversões. Com relação ao preparo de amostra, o preparo de amostra é muito mais brando quando a gente compara com procedimentos de digestão. No procedimento de digestão, a destruição da matéria. Precisamos eliminar todos os concomitantes, para isso utilizamos uma mistura oxidante forte, capaz de eliminar toda a matriz e deixar o seu nalito na forma de um cátion, na forma de um ânion em solução. Ele não pode ser perdido. No caso do procedimento de especiação química, a gente não pode converter o analito num cátion ou no ânion. Nós temos que manter o elemento ou associado a uma molécula orgânica, ou como cátion, ou como ânion, já existente nessa amostra. Não podemos fazer reações químicas para gerar uma outra espécie, senão não conseguiremos quantificar a espécie real que existe nessa amostra. Para isso, há necessidade de procedimentos muito bem estudados, principalmente de extração, onde precisamos escolher o melhor extrator, de forma que ele não reaja com a espécie de interesse, de forma que ele seja seletivo e que seja compatível com com a sua técnica de detecção. Então, há necessidade de procedimentos muito mais brandos e a grande maioria dos procedimentos de especiação química, há necessidade de utilizar técnicas hifenadas, onde a gente usa uma técnica de separação acoplada à técnica de detecção. Quando a gente faz esse acoplamento, conseguimos determinar a espécie do seu elemento de interesse
e ir além da determinação da concentração total. Uma etapa que eu destaco para vocês, que é a etapa inicial, mas que ela é muito importante para a manutenção das espécies na amostra, é a etapa de estocagem. Para a especiação química, há a necessidade de estabelecer os períodos de estocagem. Se for num curto período, qual o melhor método para se utilizar? Se for por um longo período, qual é a melhor maneira de garantir a estabilidade das espécies? Em curto período, normalmente podemos armazenar na geladeira ou até mesmo no freezer de geladeiras comuns. No entanto, se for por um longo período, precisamos utilizar geladeiras que cheguem a baixíssimas temperaturas, como essa de menos 80 graus Celsius, para garantir que as espécies sejam mantidas. Quando utilizamos esse freezer a menos 80 graus Celsius, o congelamento é muito rápido, garantindo que o próprio congelamento não afete as espécies. Então, se você for armazenar a amostra por um curto período, pode ser em geladeira em freezer de 4 a 10 graus Celsius. Mas se for para manter por um longo período, tem que ser uma geladeira apropriada a menos 80 graus Celsius para você garantir a estabilidade e a não interconversão das espécies. Após a estocagem, existe todo um estudo dos diferentes procedimentos analíticos para se chegar à determinação das espécies. É preciso trabalhar o pré-tratamento, escolher a lavagem, a secagem, a moagem. Tem que ser de uma forma que variação de temperatura, recipiente, não cause nenhuma transformação na amostra, nenhuma transformação nas espécies dos elementos de interesse que nós queremos determinar. Garantindo isso, nós temos agora que estabelecer métodos analíticos a fim de determinar as espécies. Existem duas formas: a especiação química indireta e a especiação química direta. Vamos olhar primeiro para a especiação química direta. A especiação química direta é também chamada de uma especiação química não cromatográfica. Não tem aquela efenação entre a técnica de separação e a técnica de detecção. São procedimentos simples, mas não fáceis. São procedimentos que usam de características das espécies químicas que eu quero determinar. São características como volatilidade. Eu posso utilizar da volatilidade dos diferentes compostos para determinar seletivamente diferentes compostos. Eu posso fazer reações diferentes, que a gente chama de derivatização, reações químicas diferentes, a fim de isolar um elemento e determinar. Eu vou tratar com vocês na próxima aula um exemplo de especiação direta utilizando volatilização seletiva. No entanto, faremos vários trabalhos com reações de derivatização, que são propostos para a última aula. Então, a reação de derivatização, a especiação química direta usando reações de derivatização, será proposto na avaliação de diferentes artigos científicos. Com relação à especiação química indireta, é o que a gente falou até então. É o uso de técnicas enfenadas, é o acoplamento entre técnicas de separação e técnicas de detecção. Eu posso, nesse caso, utilizar diferentes técnicas de extrações seletivas, a fim de isolar o composto que eu quero especiar. Ou então, que é o mais convencional, utilizar diferentes técnicas de separação cromatográfica acoplada a técnicas de determinação espectrométricas para separar e determinar as espécies. Vou falar com vocês a seguir sobre diferentes procedimentos de extração
para a especiação indireta. Trabalharemos um exemplo na próxima aula de especiação indireta, utilizando técnicas de separação. E também trabalharemos na forma de avaliação de artigos, diferentes procedimentos usando técnicas de separação cromatográfica, que são as mais comuns nos estudos de especiação química. O procedimento de extração, o que ele é? Tem aqui, apresento para vocês inicialmente a definição. Extração nada mais é do que a transferência do seu analito, do seu elemento, da sua espécie de interesse, de uma fase para outra. Nesse processo envolve desorção da matriz, solvatação no extrator adequado, difusão do analito da matriz para uma outra fase, nesse caso aqui, por uma fase líquida. Então, eu tenho o objetivo na extração, tanto de separar como de pré-concentrar o meu analito de interesse. Por que pré-concentrar? Porque normalmente nos procedimentos de extração, nós fazemos utilizando um pequeno volume do extrator. É mais adequado utilizar um pequeno volume do extrator, porque a gente não dilui a espécie que você quer determinar, sua espécie de interesse. Então, a gente acaba conseguindo pré-concentrar o analito. Vou detalhar um pouco mais para frente quando a gente falar de um procedimento de extração. Tenho ainda o objetivo de sempre utilizar menores quantidades, tanto de amostra quanto de reagente. Há necessidade de praticar a química verde, utilizar solventes menos agressivos, tanto ao meio ambiente quanto ao analista. E temos ainda uma gama muito grande de estudos envolvendo o uso de extração com solvente, com extratores, que tenham maior seletividade e especificidade. Quando a gente fala de diferentes procedimentos de extração, a finalidade principal é sempre ter um extrator capaz de separar a sua espécie de interesse. Então, os diferentes procedimentos utilizando extração seletiva, onde nós temos diferentes extratores que vão separar, extrair as espécies que eu quero seletivamente, nós podemos fazer diferentes procedimentos. A extração sólido-líquido, a extração líquido-líquido, a extração em fase sólida e a extração por ponto nuvem. Então, eu vou falar um pouquinho dessas com vocês, que são muito utilizadas em especiação química elementar. Vamos primeiro falar da extração líquido-líquido. Primeiramente, a extração líquido-líquido convencional, onde nós temos a partição do seu líquido, a separação do seu analito em duas fases líquidas immiscíveis. Veja aqui, eu tenho essa primeira fase líquida e essa segunda fase líquida, que são immiscíveis. Eu tenho a partição do analito, que são essas bolinhas em vermelho, que passa do líquido azul para o líquido incolor. Então, nós temos a separação líquido-líquido convencional. A extração líquido-líquido convencional, ela é feita utilizando diferentes extratores solventes orgânicos, como esses destacados aqui. A extração líquido-líquido convencional também traz um problema, que é o uso elevado de solventes orgânicos, que normalmente são bastante tóxicos, tanto ao meio ambiente quanto ao analista. Isso porque esse tipo de extração ela é exaustiva. O que significa isso? Significa que você não extrai o seu analito da primeira vez. Todos os analitos, todas as bolinhas vermelhas, nessa primeira extração, não foi extraída. Então, requer que eu faça uma segunda extração líquido-líquido. Eu separo essa fase azul aqui, coloco mais solvente incolor, agito e eu tenho a extração do analito. Vou fazendo essa extração exaustiva até extrair
toda a espécie de interesse. Então, ela não é feita num único passo. Eu preciso otimizar sempre a extração líquido-líquido convencional. A extração líquido-líquido convencional utiliza altos volumes. Isso é um problema, porque se estamos separando espécies de um determinado elemento, não estamos mais trabalhando com concentração total, significa que a espécie está numa menor concentração quando a gente compara com a concentração total. Porque em relação à concentração total, é uma somatória das espécies que está relacionada com aquela concentração total. Então, à medida que eu vou fazendo extração, utilizando alto volume de extrator de solvente orgânico, eu vou diluindo o meu analito. Requer que eu utilize uma técnica espectrométrica de alta sensibilidade, que normalmente eu posso nem ter. Então, a extração líquido-líquido tem algumas desvantagens, além do alto consumo de reagente. Reagente tem que ser de alta pureza. Os solventes, eles são orgânicos e normalmente tóxicos, requer um longo tempo, principalmente por ser um método exaustivo, que gera no final um alto volume de resíduo final, principalmente resíduo orgânico, que acaba sendo totalmente contra os princípios da química verde. Então, os procedimentos de extração líquido-líquido convencional são utilizados? São utilizados, mas normalmente visa estudos de especiação química, utilizando extração líquido-líquido, visa sempre estabelecer um método onde a gente não tenha nenhuma dessas desvantagens ou diminua muito o número de desvantagem da extração líquido-líquido. E isso é feito através de procedimentos de extração líquido-líquido que a gente chama de extrações líquido-líquidos verdes, onde nós temos menor consumo de solventes, uso de menor massa. A gente diminui massa, diminui solvente, diminui o consumo de energia, aumenta a frequência analítica, diminui a geração de resíduo e riscos ao analista é diminuído também, principalmente pelo uso de menor volume de solventes orgânicos. Como a gente consegue procedimentos de extração líquido-líquido verdes? São os procedimentos chamados de microextração. Eu tenho microextração em fase líquida, microextração em gota ou microextração líquido-líquido dispersiva. Os acrônimos dela estão aqui e eu já mostro para vocês o que significa cada um desses acrônimos. O primeiro deles é a microextração em gota ou numa única gota, que vem, a sua sigla é SDME, que vem do inglês Single Drop Micro Extraction. Como ela é feita? A amostra é esse líquido azul. Nesse líquido azul, há um conjunto de analitos, tanto os analitos vermelhos quanto os analitos verdes. Eu tenho a inserção de uma gota contendo um extrator immiscível na solução azul. Eu tenho uma gota na ponta dessa seringa que eu coloco em contato com a minha solução da amostra. Normalmente submeto a uma agitação, somente por uma agitação, e faço com que seja extraído por essa gota immiscível no solvente na mistura azul. Então, os analitos vermelhos são extraídos por afinidade, em função da polaridade dessa gota immiscível. Então, eu extraio os analitos e assim, eu retiro essa gota desse meio e levo para o detector. Então, eu consigo inferir que a concentração do analito nessa gota é em função de uma espécie com polaridade semelhante ao extrator.
Existe um outro procedimento que é também em gota, só que essa gota ela não está em contato com a solução da sua amostra, que é a solução azul. Essa gota está acima. Isso porque a gente quer capturar nessa gota espécies voláteis que tenham polaridade semelhante com essa gota. Como a gente faz isso? Submete a amostra à agitação e aquecimento, fazendo com que todas as espécies voláteis sejam geradas, mas somente a espécie volátil azul, que tem a finalidade em relação à polaridade com essa gota extratora, é extraída. Retiro essa gota e levo para o detector para quantificar o analito azul. Então, podemos tanto colocar essa gota diretamente em contato com a solução da amostra, ou então capturar analitos espécies voláteis. A microextração líquido-líquido dispersiva tem o seu acrônimo DLLME, que vem do inglês Dispersive Liquid Microextraction. Em uma seringa, eu tenho a mistura de um solvente extrator com um solvente dispersor. Esse solvente dispersor, ele é miscível tanto no extrator quanto no meio que contém a sua amostra, nesse caso, essa solução azul. Então, ele é miscível tanto no meio aquoso quanto no meio orgânico. Essa mistura na seringa é adicionada rapidamente na amostra, fazendo com que ocorra a dispersão dessas pequenas gotas, dessas finas gotas no meio da amostra. Essas gotas dispersas, elas estão dispersas em todos os meios graças ao solvente dispersor, que faz a união das pequenas gotinhas orgânicas, que não é miscível no meio da amostra, com o contato dessas gotas com o meio aquoso que está o seu analito, que foi submetido à sua amostra a esse tratamento, transformando numa fase aquosa. Então, eu tenho a dispersão das pequenas gotas, contendo esse solvente orgânico extrator, que ele está totalmente disperso graças ao dispersor que eu utilizo. À medida que ele entra em contato com a sua amostra, começa a extrair as bolinhas vermelhas, que são hidrofóbicas, que têm similaridade com a polaridade do extrator, então elas são extraídas nessas pequenas gotas, nessas finas gotas de solvente extrator. É interessante ainda que existem estratégias onde você, antes de fazer esse procedimento, submete o seu analito, que pode ser um cátion, que pode ser uma espécie carregada, a uma reação, por exemplo, uma reação de complexação, formando um composto hidrofóbico. Forma-se um composto hidrofóbico que com certeza será extraído por essas gotinhas do solvente extrator, que também é hidrofóbica, que tem a polaridade, que ela é mais apolar em relação ao meio que ela está. Então, ela acaba conseguindo extrair esse composto hidrofóbico. Então, existem estratégias, inclusive, de você transformar a sua espécie de interesse nessa espécie hidrofóbica e ela sim ser extraída por essas pequenas gotinhas de extrator dispersas graças a um solvente dispersor. Existem estudos com diferentes solventes extratores, com diferentes dispersores. Surfactantes são muito utilizados porque ele faz a união da parte aquosa com a parte mais apolar, que é a parte orgânica. Então, surfactantes são muito utilizados como um solvente dispersor. Ao final, submete esse sistema a uma centrifugação
e assim conseguimos separar a fase aquosa da fase orgânica e determinar o seu analito, que está na fase orgânica, por uma técnica espectrométrica. Então, a gente consegue sim separar e utilizar procedimentos mais verdes para fazer o procedimento de extração líquido-líquido. Um outro procedimento de extração é a extração sólido-líquido. Esse é um procedimento de extração sólido-líquido convencional, onde nós temos uma amostra contendo as espécies A e B. A amostra ela é sólida, misturado a um solvente extrator, que é líquido. Então, sólido, amostra com um solvente líquido. Submetemos esse sistema a uma agitação, pode ou não utilizar aquecimento, aí é importante a manutenção das espécies, então é preciso utilizar, se esse procedimento será feito a temperatura ambiente, ou aquecimento em chapa, ou aquecimento com qualquer outro sistema. Temos que manter as espécies, não podemos promover reações e interconversões. Então, submetemos esse sistema à agitação, mostrado aqui por essa seta, e conseguimos extrair nesse extrator líquido a espécie A. Por filtração simples, conseguimos separar o resíduo final, que contém a espécie B, do sobrenadante, que contém a espécie A. Aqui nesse esquema é uma filtração, pode ser no sistema de centrifugação, ou ainda a simples decantação, desde que você consiga a separação eficiente entre as duas fases. Na extração sólido-líquido, temos que ter extratores seletivos, como esse aqui, que é capaz de só extrair a espécie A. No entanto, ele também é uma extração exaustiva. Nem sempre conseguimos extrair a espécie A de uma única vez, portanto, temos que submeter esse resíduo a uma nova extração até garantir que toda a espécie A foi extraída. E isso faz com que eu gaste muito tempo, minha frequência analítica não seja tão boa nesse procedimento de extração sólido-líquido. Uma maneira de acelerar, como eu já disse, acelerar o procedimento de extração sólido-líquido é submeter a um aquecimento. Logicamente, temos que garantir a estabilidade e a não interconversão das espécies. Existe extração acelerada por micro-ondas ou ainda por ultrassom. De procedimento é a extração do café, o preparo do café, onde nós temos um sólido, utilizamos água quente e conseguimos extrair e formar o cafezinho que a gente tanto gosta. Temos ainda o procedimento de extração, que é o preparo do chá, onde a gente pega o chá, que é um sólido, colocamos em água quente, e temos a extração dos compostos do chá. Então, são procedimentos de extração sólido-líquidos que utilizamos no nosso cotidiano. Como eu disse, há uma forma de você acelerar. O aquecimento é uma forma de acelerar a extração sólido-líquido. Outras são as extrações assistidas por ultrassom. No caso desses procedimentos, utilizando ultrassom, são procedimentos chamados de sonoquímicas, onde nós temos a incidência de ultrassom no meio contendo a amostra e o seu solvente extrator, e pela ação do ultrassom, você consegue a extração e a aceleração desse procedimento de extração. Ele é muito utilizado para procedimentos de determinação de concentração total, onde a simples extração já consegue extrair toda a concentração total do que você quer determinar. No entanto, para estudos de especiação química, há necessidade de prestar atenção no efeito do ultrassom e se esse efeito altera as espécies. Isso porque o ultrassom no meio líquido, ele se propaga
leva à formação de microgotas, microbolhas. Essas microbolhas, elas crescem até um tamanho específico e implode. Quando elas implodem, nesse ponto específico, eles têm alta temperatura, como mostrado aqui. Essa alta temperatura pode sim promover alterações das espécies do seu elemento. Então, o uso de ultrassom ainda, quem trabalha com especiação química fica com o pezinho atrás, porque as espécies podem ser alteradas pela existência dessas microbolhas. Olhem aqui. Essa aqui é uma microbolha, uma foto da microbolha. E ela implodindo, bem na hora que ela está implodindo. Inicialmente forma-se a bolha, olha nesse gráfico, onde eu tenho raio pelo tempo. Inicialmente forma-se a bolha com a propagação do ultrassom. Com a propagação do ultrassom forma-se a bolha. Essa bolha, ainda pela ação do ultrassom, vai sofrendo crescimento. À medida que ela cresce, chega num tamanho específico onde ocorre o seu colapso. Quando ela implode, nós temos pontualmente o que a gente chama de hotspots. São pequenos pontos com alta temperatura. E essa alta temperatura pode agir sobre as espécies e promover a conversão dela ou até a decomposição das espécies por ação do ultrassom. Então, o ultrassom, a gente ainda fica com o pezinho atrás em estudos de especiação química. Porém, para estudos de determinação da concentração total, o ultrassom, para alguns casos, é muito adequado, principalmente quando não se tem disponível sistemas de decomposição, sistema de digestão, como um forno de micro-ondas, para fazer a decomposição total da amostra e dar a concentração total. Ele é muito adequado. Existem diferentes maneiras de você utilizar ultrassom. Existem as sondas ultrassônicas. Bem aqui você consegue aplicar o ultrassom, são sondas. Ou ainda utilizar o que a gente chama de banho ultrassônico. Ele, inclusive, é utilizado para lavagem de vidrarias. Então, você consegue, pela ação do ultrassom, olha aqui, eu tenho aqui esse frasco que foi submetido ao ultrassom e eu consigo uma mistura das partículas pela ação do ultrassom. Existe uma maneira também de você verificar no seu banho ultrassônico qual é a melhor posição a deixar o seu sistema, que vai sofrer extração total, ou se você quer testar para extração, acelerar uma extração para estudos de especiação. Você coloca, esvazia esse banho, coloca uma folha de alumínio, liga esse banho. Essa folha de alumínio ela vai ser furada pela ação do ultrassom, olha aqui. E nas regiões onde eu tenho mais furinhos, é onde tenho a maior incidência do ultrassom. Então, nessa região aqui, é onde eu colocaria o meu frasquinho para receber a maior quantidade das ondas ultrassônicas, já que essa é a melhor região. Essa é uma forma que a gente chama de mapear o seu banho ultrassônico, se você quiser utilizar para procedimentos de preparo de amostra. Um exemplo de extração sólido-líquido seletiva, eu mostro para vocês aqui nesse esquema. Esse procedimento de extração seletiva, ele é sequencial. Ele tem que ser feito nessa sequência, nessa rota, para você separar diferentes fases com esses diferentes extratores. Vamos começar, aqui eu tenho uma amostra biológica, não biológica, alimentos, qualquer amostra. Submeto a um procedimento de pré-tratamento para transformar ela num pozinho.
Pego uma massa, aqui tem um exemplo de 5 gramas, mas tudo isso é estudado. Colocamos essa massa em contato com uma fase amarela, que é essa daqui. Essa fase amarela é uma mistura de cloroformo metanol. Agitamos numa mesa agitadora. Após a agitação por 30 minutos, separamos o sobrenadante do resíduo. Nesse sobrenadante, que é de cloroformo e metanol, tem a fração que a gente chama de fração gordurosa, contém os lipídios dessa amostra. No resíduo final, que está livre de lipídios, submetemos a uma extração com água, mesmo sistema de agitação, mesmo sistema de separação por centrifugação. O sobrenadante separado tem a fração que a gente vai chamar de fração água. O resíduo separado após a extração com água é submetido sequencialmente a uma extração com uma solução salina de NaCl. Submetemos a agitação, separação de fases por centrifugação, temos o sobrenadante que a gente chama de fração NaCl. O resíduo final dessa extração com sal, submetemos a uma extração com etanol. Agitamos, centrifugamos e separamos a fração etanol. O resíduo final é submetido a uma última extração, com o NaOH, com essa base. Agitamos, centrifugamos e separamos a fração NaOH. Esse resíduo final, ele pode ser analisado se houver interesse em fazer um balanço de massas e verificar se a somatória das massas em cada uma dessas frações é igual à concentração total, de forma que a gente tenha a distribuição das diferentes espécies do analito em cada uma dessas frações em concordância com a concentração total. Esse procedimento de extração sequencial, qual é a finalidade dela? Primeiro, temos a separação com cloroformo e metanol, separação da fração gordurosa. Ainda temos a possibilidade de fazer uma extração com acetona para a separação de polifenóis, o que não foi mostrado no slide anterior, mas aqui nós temos a remoção de lipídios, a remoção de polifenóis. Depois disso, submetemos a extração sequencial com água, NaCl, etanol e NaOH. Separamos os sobrenadantes. Em cada um dos sobrenadantes, nós temos as separações de diferentes tipos de proteínas. Com água, albuminas. Com sal, NaCl, globulinas. Com etanol, prolaminas. Com NaOH, glutelinas. Conseguimos utilizar o método de Bradford, utilizar um espectrômetro, um espectrofotômetro de absorção molecular na região do UV-Vis e determinar e quantificar a concentração dessas proteínas aqui, desses tipos de proteínas. Conseguimos, inclusive, estabelecer melhores tempos de extração, se há necessidade de ela ser exaustiva ou não, a fim de conseguir a concentração total. Então, essas otimizações mostradas aqui são essenciais para se ter a concentração total desses tipos de proteínas. Então, com essa extração sequencial seletiva, conseguimos separar diferentes tipos de proteínas. E o que é legal ao final dessa extração? Pegar essa fração de albumina, levar para uma técnica espectrométrica e associar o seu elemento de interesse a esse tipo de proteína. Então, por exemplo, eu quero determinar se há a possibilidade do selênio estar associado às diferentes frações proteicas. Então, eu pego esses sobrenadantes e vou além de determinar a concentração das proteínas, vou determinar a concentração de selênio em cada uma dessas frações. E assim eu consigo inferir da possibilidade de associação do selênio à albumina, globulina, prolamina e glutelina.
Então, eu tenho a união de estratégia de extração para obtenção de informações da associação de um determinado elemento com determinados tipos de proteínas. Outro estudo de extração sólido-líquido bastante interessante são estudos de bioacessibilidade. Antes da gente falar de estudos de bioacessibilidade, há necessidade de falar a diferença dos conceitos. Quais conceitos? Biodisponibilidade e bioacessibilidade. Extração sólido-líquido é um estudo de bioacessibilidade. No entanto, os estudos de biodisponibilidade também podem ser feitos. Nesses estudos de biodisponibilidade, são chamados métodos in vivos, onde a gente utiliza organismos vivos, animais, seres humanos, e verificamos a fração do nutriente da espécie que você ingeriu e que será utilizada para uma demanda fisiológica. Já os estudos de bioacessibilidade são métodos in vitro. Nós simulamos a digestão gastrointestinal, não utilizamos animais nem seres humanos e quantificamos a espécie bioacessível, determinando, estudando a fração solúvel e a fração dialisável, contendo a sua espécie, o seu nutriente. Com relação aos estudos de biodisponibilidade, como eu já disse para vocês, são métodos in vivos que nós utilizamos nesses estudos animais, seres humanos. Existem diferentes métodos analíticos para verificar a biodisponibilidade. Um exemplo é o balanço químico. Esse balanço químico, a gente mede tudo que é consumido do seu nutriente específico, da sua espécie elementar específica, e medimos tudo que é excretado. Então, fazemos um balanço, tudo que entra e tudo que sai. E assim fazemos estudos de biodisponibilidade. A diferença entre o que é excretado do que é consumido é o que foi utilizado. Podemos ainda fazer estudo de depressão e repressão. Nesse caso, a gente faz o organismo, o animal ou ser humano, apresentar uma deficiência. Depois de apresentar essa deficiência, a gente introduz a espécie de interesse e verifica se aquela deficiência foi sanada ou não. Podemos, inclusive, verificar, medir essa repressão, essa remediação dessa deficiência, analisando os nutrientes no plasma. Então, a gente vai vendo o estágio inicial com deficiência, após administrar uma espécie de interesse, se houve a diminuição daquela deficiência, medindo, quantificando determinados analitos presentes no sangue, tanto no plasma ou no sangue como um todo. Podemos ainda fazer estudo de radioisótopos. No caso, nós marcamos nosso composto, nossa espécie de interesse, tendo diferentes massas. Podemos ainda utilizar isótopos estáveis, marcar, por exemplo, se eu tenho uma espécie de ferro, marcar essa espécie com diferentes isótopos estável e verificar onde ele ficou presente no organismo vivo, e assim verificar se ele foi absorvido, acumulado e utilizado. Então, esses são métodos de se verificar a biodisponibilidade. São métodos in vivo. Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o uso de cogumelos enriquecidos com selênio em estudo de biodisponibilidade, utilizando o método in vivo. Os animais utilizados foram ratos, é um método de depressão e repressão, onde nós tivemos os ratos sem a presença de selênio, com deficiência de selênio,
e depois administramos esses cogumelos enriquecidos com selênio a fim de verificar se ele contém as espécies mais biodisponíveis para aquele determinado organismo com deficiência de selênio. Como foi feito esse estudo? Nós temos o grupo controle, grupo que nós cultivamos, que nós alimentamos com cogumelos da mesma espécie, mas não enriquecidos, com diferentes massas desses cogumelos não enriquecidos. E depois nós temos a ração contendo os cogumelos enriquecidos nessas diferentes massas, como as situações 2, 3 e 4. Temos ainda um outro grupo onde foi administrado um composto inorgânico, que é o selenato de sódio, para verificar a diferença das espécies, se a espécie que estava no cogumelo seria mais biodisponível do que a espécie inorgânica administrada diretamente na alimentação dos ratos. Medimos a concentração total de selênio por uma técnica espectrométrica que eu mostrei naquela figura da efenação. Nesse caso, é a absorção atômica com forno de grafite. Fizemos uma separação cromatográfica por exclusão por tamanho, para verificar o perfil molecular dos compostos presentes nesse plasma. E depois fizemos a associação, a efenação dessa cromatografia com a técnica de detecção para verificar a associação de selênio a proteínas, que nesse caso são as espécies que são mais absorvidas pelo organismo e utilizadas para as funções fisiológicas. Com relação aos métodos in vitro, nesses métodos in vitro, nós fazemos estudos de bioacessibilidade, não é biodisponibilidade. Mas são métodos que devem ser feitos antes de fazer os estudos de biodisponibilidades. Isso porque ele já te traz algumas informações que podem diminuir a quantidade de ensaios, de experimentos que são normalmente feitos em estudos de biodisponibilidade. Podem diminuir, inclusive, o número de cobaias utilizadas nos estudos de biodisponibilidade. Então, os estudos de métodos in vitro, de bioacessibilidade, são extremamente importantes e são precursores dos estudos de biodisponibilidade. Tem algumas vantagens, são muito mais simples quando a gente compara com o in vivo, são mais rápido, menor custo e tem um controle melhor das variáveis, já que a gente não está lidando com um organismo vivo, que tem diferente idade, que tem diferente dieta, que tem diferentes características hereditárias. Então, todas essas variáveis que nós temos no sistema in vivo, não temos no sistema in vitro. Então, eles são muito utilizados porque eles se relacionam com métodos in vivo, como eu já disse, permitindo ainda que a gente possa nortear melhor os procedimentos in vivo, diminuindo número de experimento e quantidade de animais. Importante, no método in vitro que a gente utiliza para os estudos de bioacessibilidade, são métodos que a gente chama de digestão simulada, onde nós simulamos as etapas de digestão que ocorrem no corpo humano, nas mesmas condições de temperatura, pH, tempo e composição do fluido gastrointestinal. Podemos ainda simular a digestão que ocorre na boca, além da digestão no estômago e a absorção dos nutrientes no intestino grosso e delgado, que é a fase onde nós temos o fluido intestinal. Então, nós conseguimos simular tudo o que acontece desde a introdução do alimento na cavidade oral. Podemos utilizar
essa mistura de enzimas em pH apropriado, já começar a digestão de carboidratos e gorduras. Depois, simular a digestão no estômago, utilizando o meio pH apropriado, utilizando misturas de enzimas, fazer a digestão de proteína e gorduras. Por fim, nós temos no intestino delgado, que nós temos uma mistura de enzimas e sais biliares, onde acaba a digestão de todos esses compostos aqui e ocorre a absorção dos nutrientes. Então, conseguimos simular todas essas etapas na cavidade oral, no estômago e no intestino delgado e grosso, a fim de fazer estudos de bioacessibilidade. O fluido gástrico que é utilizado, ele tem ácido clorídrico, para que o meio tenha esse pH, promove a desnaturação de proteínas e a liberação das ligações peptídicas para a ação das enzimas que estão no fluido gástrico. Que nós temos então a presença da pepsina, que atua na digestão de proteínas. Depois do fluido gástrico, nós temos o fluido intestinal. Nesse meio já tem um pH mais elevado, então adicionamos bicarbonato, conseguimos neutralizar dessa forma o meio, que estava no meio de HCl. Colocamos nessa mistura pancreatina, que contém todas essas enzimas capazes de atuar em gorduras, proteínas e amido. Contém ainda sais biliares, que tem a presença de surfactante, que auxilia a ação das enzimas principalmente a lipase, com as moléculas de gordura, ocasionando a digestão da gordura. Então, simulamos tanto o fluido gástrico quanto o fluido intestinal. Depois que a gente submete a amostra na presença do fluido gástrico, aquecimento a 36 graus Celsius, que é a temperatura do corpo, por 2 horas. Adicionamos nesse meio o fluido intestinal, mesma temperatura por 2 horas. Ao final, nós temos o fluido gastrointestinal, que por separação por centrifugação pode ser separado o resíduo, o que não foi digerido, e o sobrenadante, que é o fluido gastrointestinal. Esse fluido gastrointestinal, ele pode ser analisado por técnicas espectrométricas. Determina o teor, a concentração do elemento nesse fluido gastrointestinal. Dizemos que o elemento está solúvel no fluido gastrointestinal. Essa é a fração solúvel, ainda não é a fração acessível. Para a gente saber o quanto foi acessível daquele elemento, daquela espécie, aquele nutriente, nós submetemos o sobrenadante a um procedimento de diálise, que está mostrado aqui. Nesse procedimento de diálise, nós colocamos a fração solúvel dentro de um saquinho, que é uma membrana de celulose que tem uma porosidade específica. Deixamos ela em meio de água por 24 horas. Depois, separamos essa água, que é a água de diálise, podemos analisar essa água de diálise, como também pegar o conteúdo no interior desse saquinho e analisar. Esse conteúdo que está no interior desse saquinho, nós chamamos de fração dialisada. Temos, então, a fração solúvel e a fração dialisada. Por que é importante fazer essa diálise com essa membrana de celulose? A membrana de celulose, ela simula
a passagem dos nutrientes das espécies elementares na parede celular ou na parede do intestino delgado e no intestino grosso. Então, ela faz essa simulação. Então, ela dá um indicativo da acessibilidade de um determinado nutriente, de uma determinada espécie elementar. Quando a gente quantifica o que está na fração solúvel e o que está na fração dialisada, por diferença dessas duas concentrações, conseguimos chegar no que passou pela membrana. Conseguimos chegar na fração, na porcentagem biodisponível. Um outro procedimento de extração é a extração por ponto nuvem. É um procedimento bastante interessante. O seu acrônimo é CPE. Ele vem do inglês, Cloud Point Extraction, que nada mais é do que a partição entre duas fases, que é garantida pela adição de um surfactante, de um tensoativo. Esse tensoativo, ele é adicionado acima da sua concentração micelar crítica. Podemos ou não utilizar aquecimento. Quando nós temos a adição do tensoativo, do surfactante, acima da concentração micelar crítica, nós temos a formação de micelas capazes de extrair complexos hidrofóbicos. Como ela funciona? Eu tenho aqui o sistema contendo um íon metálico, que é o amarelinho. Eu tenho um complexo hidrofóbico, que é a união do amarelinho com o vermelhinho. E tenho ainda um complexante, que é apenas o vermelhinho. Primeiro ponto. Por que eu tenho que adicionar um complexante? Normalmente, esse complexante, esse composto vermelhinho destacado aqui, ele vai se unir com o seu analito, que é o íon metálico, formando um complexo hidrofóbico. Esse complexo hidrofóbico é o que vai ficar no interior das micelas, permitindo a extração por ponto nuvem. Esses pontinhos aqui, com esses rabinhos, é o surfactante, é o tensoativo, que quando adicionados acima da sua concentração micelar crítica, forma uma micela. Os surfactantes, esses tensoativos, têm na sua molécula uma parte polar e uma parte apolar. Uma parte polar, um composto apolar, aqui ligado com o seu composto polar. Então, aqui eu tenho um composto, uma parte polar e uma parte apolar, uma parte mais orgânica desse surfactante. Então, eu tenho aqui a adição desse surfactante acima da concentração micelar crítica, forma as micelas. No interior das micelas, eu tenho só a parte apolar. Então, ela acaba extraindo esse complexo hidrofóbico que eu formei, que eu convenientemente formei para que seja extraído no interior dessas micelas. Essa parte polar, ela faz com que as micelas fiquem distribuídas pela minha amostra, que é uma solução aquosa. Então, ela permite a estabilidade dessas micelas nessa solução aquosa. Posso usar o aquecimento para formar uma nuvem, para formar, na hora que eu submeto esse sistema ao aquecimento, a solução turva, parece que formou uma nuvem, que é onde você tem a formação das micelas, e as micelas conseguiram capturar, extrair o composto hidrofóbico. Por centrifugação, conseguimos separar a fase rica, que a gente chama, que é a fase que contém do surfactante e seu composto hidrofóbico, do seu íon metálico de interesse, da fase pobre, que contém a sua solução aquosa, que não deve ter o seu analito de interesse. Se tiver,
temos que submeter a uma nova extração até você conseguir capturar todos os seus íons metálicos presentes nesse meio. Então, essa é a extração por ponto nuvem. É bastante interessante e você consegue seletivamente separar diferentes íons metálicos. Existem procedimentos para a separação de selênio 4 e selênio 6. Então, a gente consegue fazer uma especiação química baseado no estado de oxidação dos compostos e separar o selênio 4 e selênio 6 utilizando diferentes complexantes e conseguindo extrair os diferentes compostos hidrofóbicos. Veja aqui esse exemplo de extração para selênio. Eu tenho uma amostra, nesse caso são brotos de feijão azuki enriquecidos, que eu submeto a pré-tratamento da amostra, a extração inicial com água, formando uma solução aquosa. Faço a separação dessa fase aquosa e essa fase aquosa é submetida à extração por ponto nuvem, utilizando um surfactante específico. Então, a gente consegue separar a espécie hidrofóbica, a espécie hidrofílica e quantificar selênio 4 e selênio 6, dependendo da reação de complexação e formação do composto hidrofóbico. Mais detalhes desse procedimento. O surfactante que nós utilizamos foi o Triton X114. Esse surfactante é um dos mais utilizados para a extração por ponto nuvem. Colocamos esse extrator na fase aquosa e conseguimos inicialmente separar no interior das micelas as espécies hidrofóbicas. Nesse ponto, eu não coloquei nenhum complexante. Eu tenho o extrato aquoso, adicionei o surfactante e separei selênio associado a compostos hidrofóbicos. Pego de novo essa fase aqui, contendo agora as espécies solúveis não hidrofóbicas, submeto a uma extração por ponto nuvem, uma nova extração por ponto nuvem, só que agora eu utilizo esse complexante. Esse complexante reage com selênio 4, formando um composto hidrofóbico, e ele agora vai ser extraído por ponto nuvem com Triton X114. Determinando na fase rica, agora eu tenho o selênio 4. Tem ainda a possibilidade de fazer a determinação do selênio 6. Como eu determino o selênio 6? Faço inicialmente a extração com água, tá aqui, contém todas as espécies de selênio. Adiciono o Triton X114 para separar as espécies hidrofóbicas, igual ao outro procedimento. Esse sobrenadante é submetido a essa outra extração, contendo agora inicialmente uma reação com HCl. Esse HCl faz uma reação de oxirredução, fazendo com que o selênio 6 vá a selênio 4. Então, eu tenho agora todas as espécies de selênio inorgânico na forma de selênio 4. Faço de novo a extração por ponto nuvem, adiciono o complexante que é seletivo a selênio 4, e na fase rica, eu vou ter apenas o selênio 4. Só que tem um a mais, tem o selênio 6, que foi a selênio 4. Então, nessa fase rica, após a adição do HCl, eu tenho agora um sistema que tem as espécies inorgânicas. Por diferença de concentração, onde eu tinha concentração, onde eu não tinha adição de HCl, com agora o sistema contendo HCl, eu consigo, por diferença de concentração, determinar o selênio 6. Então, é uma estratégia de extração e não cromatográfica que eu consigo a especiação de espécies inorgânicos ou a determinação de espécies hidrofóbicas e hidrofílicas. Então, tá aqui um resumo, onde eu tenho
Na primeira fase rica, onde só tem o surfactante, só as espécies orgânicas hidrofóbicas. Depois eu submeto a um procedimento com HCl, eu tenho o total de espécies inorgânicas. Sem o HCl e com um complexante específico para selênio 4, eu tenho essa fase só com selênio 4. Por diferenças entre as concentrações, que são obtidas por uma técnica espectrométrica, que eu já falei para vocês, GFAS, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry, conseguimos quantificar o selênio em todas essas fases e assim determinar as diferentes espécies inorgânicas, hidrofóbicas e hidrofílicas de selênio. Além da extração líquido-líquido, da extração sólido-líquido, temos a extração em fase sólida, que seu acrônimo é SPE, que vem do inglês Solid Phase Extraction. Nesse caso, há uma partição do seu analito entre duas fases. Uma fase líquida, que é onde contém a amostra e suas espécies, e uma fase sólida, que é um adsorvente. Tenho aqui a sua amostra líquida, que contém todas essas espécies aqui, azul, verde e vermelho. Tenho o adsorvente, que está aqui. Inicialmente, há a possibilidade de condicionar esse adsorvente, limpar, colocar os sítios ativos apropriados para receber a sua amostra. Adiciono um volume específico da amostra, começa a haver a partição dos diferentes analitos por esse adsorventes sólidos. Depois de um tempo, eles interagindo com esse sólido, eu utilizo um outro solvente para promover a extração, a eluição, e aqueles compostos que interagiram menos com essa fase, com esses sólidos, são extraídos primeiro, depois os outros que vão interagindo mais são extraídos em um tempo maior. Eu consigo tanto separar interferentes, como separar os meus analitos na extração por fase sólida. A extração em fase sólida, assim como a extração líquido-líquido, a extração sólido-líquido, também tem um alto consumo de reagente. Para isso, existem vários procedimentos na literatura a fim de fazer procedimentos de extração em fases sólidas mais verdes. Um desses procedimentos é a microextração em fase sólida, ou que vem do inglês SPME, Solid Phase Microextraction, onde nós temos o adsorvente, a fase sólida, na ponta de uma seringa. Então, a gente consegue colocar o sólido, que vai extrair o seu analito, a sua espécie, numa ponta de uma seringa. Aqui eu tenho diferentes colunas nessa ponta dessa seringa. Colocar essa ponta dessa seringa em contato com a solução. Então, ela já, quando você mergulha essa seringa no meio contendo a sua amostra líquida, você já começa a extrair. Então, você diminui aquele sólido que está naquela coluna. Então, você já começa a utilizar menos reagente, menos amostra e menos reagentes para fazer a eluição, tanto dos interferentes quanto dos analitos. Há vários estudos em extração em fase sólida de modificação dessa ponta, dessa fibra contendo a fase sólida. As mais utilizadas são sílicas, capazes de reagir com íons metálicos, de absorver os íons metálicos, porém a gente pode fazer a modificação dessa sílica para a extração ser mais seletiva. Então, há a possibilidade de reduzir o volume dos reagentes utilizados.
Tenho ainda a microextração em fase sólida, que a gente chama de extração direta. Como eu disse, a gente pode mergulhar a ponta dessa seringa direto na amostra. Podemos, inclusive, utilizar aquecimento para fazer com que essa extração seja mais rápida. Ou ainda podemos fazer o aquecimento e essa ponta da seringa modificada não estar em contato com a solução da amostra. É igual aquele da fase da gota única. Nesse caso, ele é chamado de headspace, onde ele não está em contato com a solução da sua amostra. Ela acaba extraindo e adsorvendo os compostos voláteis que têm afinidade por esse sólido que está modificando essa ponta dessa seringa. Eu tenho um detalhe aqui de um composto que ele é extraído por essa ponta dessa seringa. E nessa ponta de seringa eu posso ter sílica ou sílicas modificadas, como é o caso dessa daqui. Eu tenho sílicas modificadas com compostos orgânicos e eu vou extrair compostos com afinidade de ser absorvido por essa coluna modificada, por essa fase sólida modificada. Então, hoje, atualmente, há muitos estudos de modificação dessa ponta dessa seringa para tornar a extração em fase sólida, a microextração em fase sólida, muito mais específica e seletiva a uma espécie. O procedimento de extração em fase sólida, por headspace, ele consegue ser automatizado. Você tem aqui um forno que aquece, você consegue fazer headspace ou a extração direta, mergulhar a ponta dessa seringa diretamente na solução. Eu tenho inclusive autosampler, que eu consigo programar qual será a solução que vai ser analisada em determinada posição. Então, falamos até então dos procedimentos de especiação química por especiação indireta, principalmente utilizando diferentes estratégias de extração. Depois vocês vão trabalhar diferentes artigos científicos que fazem uso da especiação indireta, mas utilizando técnicas cromatográficas. A primeira aplicação que eu vou dar utilizando a especiação indireta, que é a especiação não cromatográfica, vai utilizar a extração, a volatilização seletiva. Depois vocês vão trabalhar artigos científicos onde fazem reações, derivatização para especiação química sem utilizar técnicas cromatográficas. Essa é a nossa próxima aula, que é a especiação química elementar aplicações. Então, é isso. Para essa aula, eu utilizei principalmente um capítulo de especiação química, que está no livro de métodos de preparo de amostra para análise elementar. Ele tem um capítulo específico para a especiação química, inclusive enfatizando a necessidade de tomar cuidado quando se trata de bioanalítica. Utilizei muitos artigos científicos para exemplificar cada um dos diferentes conceitos. É isso? Obrigada!